Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar da Even, referente aos resultados do quarto trimestre. Estão presentes conosco hoje os senhores Leandro Melnick, Carlos Wollenweber e Tiago Krau. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Even, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Carlos Wollenweber, CFO e diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos. É com satisfação que nós apresentamos os resultados da Even do exercício de 2021 e do quarto trimestre. Eu gostaria de iniciar essa apresentação trazendo alguns destaques do ano no slide 3. Em 2021, a Even lançou 18 projetos que totalizaram um VGV de 2,4 bilhões na nossa participação e representam um crescimento de 75% em relação ao ano de 2020, demonstrado no gráfico superior do lado esquerdo da página. A receita líquida do ano, ela totalizou 2,3 bilhões, crescimento de 36% em relação ao ano anterior. Nós entregamos no exercício um lucro líquido de 231 milhões, que representou um retorno sobre o patrimônio consolidado de 13%. Dado estarmos vivendo um cenário econômico mais incerto, nós mantivemos uma estrutura de capital bastante robusta e encerramos o exercício com 628 milhões de caixa líquido, que representou 24% do nosso patrimônio consolidado. Encerramos o ano com um caixa robusto de aproximadamente 1 bilhão, sendo que ao longo do ano de 2021 nós pagamos 196 milhões entre dividendos e recompra de ações. Durante o ano, nós adquirimos 18 terrenos, totalizando um VGV potencial no percentual Even de aproximadamente 2 bilhões, para o desenvolvimento de futuros projetos, essencialmente no segmento de alta renda. Detalhando melhor nossos lançamentos, no slide 4, nós lançamos no quarto trimestre 3 empreendimentos em São Paulo, com VGV total de 712 milhões, e 2 no Rio Grande do Sul, totalizando 213 milhões. Na participação da Even, o VGV lançado no TRI foi de 809 milhões. No ano, os segmentos de alto e médio padrão, eles representaram 2/3 do volume total de lançamentos. No slide seguinte, apresentamos as imagens dos empreendimentos que nós lançamos em São Paulo ao longo do ano, sendo que o Portugal 587, no bairro do Brooklyn, o Gol Balcon no Campo Belo e a segunda fase do Monumento, na região do Morumbi, foram lançados agora no quarto trimestre. No slide seguinte, apresentamos as entregas do ano. Nós entregamos ao longo de 2021 6 empreendimentos. Foram 3 em São Paulo, o Vista Alto da Lapa, o Alto Vila Madalena e o Hub Vila Madalena, e 3 no Rio Grande do Sul. No total, o VGV entregue foi de 542 milhões na participação Even. Nós enfatizamos aqui que todos os nossos projetos eles foram entregues dentro do prazo para o cliente e dentro do custo orçado, e que os aumentos de custos de materiais e mão de obra já estão devidamente previstos nos nossos orçamentos. No slide 7, seguimos detalhando a performance de vendas líquidas, que totalizaram 1,6 bilhão no ano e representou uma VSO de 40%, demonstrado no gráfico do lado esquerdo da página. No quarto trimestre, a nossa VSO de lançamentos foi de 25% e a consolidada foi de 13%.
Queremos destacar aqui a queda de 18% no volume de distratos no ano, apresentado no gráfico do lado direito da página. Ao longo do ano de 2021, muitos dos nossos clientes adiantaram o fluxo de pagamento das tabelas de vendas. E atualmente nós estamos em um dos menores patamares de inadimplência da nossa carteira de contas a receber. No próximo slide, abrimos o nosso estoque. Estamos com estoque total na companhia de 2,6 bilhões, onde aproximadamente metade desse estoque será entregue apenas a partir do ano de 2024. Portanto, nós temos um bom prazo para buscar capturar o melhor preço possível de metro quadrado nos nossos produtos. Das entregas que nós vamos realizar ao longo de 2022, 79% já está vendido, conforme apresentamos no gráfico de barras na parte inferior aqui da página. Vale destacar que do nosso volume de estoque concluído, ele representa hoje apenas 12% do estoque total, apresentado no gráfico direito superior do slide. Passando agora para o banco de terrenos, no slide 9, temos hoje aproximadamente 6 bilhões de land bank no percentual even, compostos por 58 terrenos, essencialmente localizados nos bairros nobres da cidade de São Paulo e de Porto Alegre. Nesse quarto trimestre, nós compramos 5 terrenos, totalizando um VGV potencial de 349 milhões. No Land Bank de São Paulo, nós estamos desenvolvendo 2 produtos de alto padrão e luxo, que serão emblemáticos na cidade, apresentados nos próximos 2 slides. O primeiro deles, o terreno da Rua Diogo de Moreira, em Pinheiros, adquirido do Grupo Malzone, para o desenvolvimento de 2 torres residenciais de luxo, que vai representar um VGV potencial na participação da Iven de aproximadamente 800 milhões. No próximo slide, trazemos o projeto Real Parque, onde a Iven desenvolverá as torres residenciais de alto padrão, junto com um projeto de integração com shopping e clube que serão incorporados pela JHSF. No slide 12, apresentamos nossa estrutura de capital. Nós encerramos o trimestre com uma dívida bruta de apenas 314 milhões e uma posição de caixa de 942 milhões, o que representa um caixa líquido de 628 milhões ou 24% do patrimônio líquido consolidado. Isso demonstrado na tabela do lado esquerdo do slide. No ano, nós geramos 36 milhões de caixa operacional, sendo que no quarto TRI nós queimamos 119 milhões de caixa operacional, basicamente reflexo do pagamento em caixa na aquisição desses novos terrenos. Por fim, no slide 13, apresentamos nosso resultado. A receita líquida no ano de 2021 ela totalizou 2,3 bilhões e representou um crescimento de 36% em relação ao ano anterior, apresentado no gráfico superior à esquerda da página. Nosso lucro bruto ele cresceu na mesma proporção da receita e totalizou 632 milhões no ano. Já o lucro líquido foi de 231 milhões, com uma margem líquida de 12,6%, e se traduziu num ROI de 15% na operação de São Paulo e 13% na operação consolidada da companhia. Com isso, eu passo agora a palavra para o Leandro, CEO da Iven. Bom dia. Em 2021, encerramos um ano difícil, pelos impactos do Covid e pelos desafios macroeconômicos representados pela alta da inflação, consequentemente o aumento dos juros. Nesses momentos, são testadas as estratégias das companhias. Estamos muito satisfeitos com o resultado da nossa estratégia de baixo risco e busca pela alta rentabilidade sobre o nosso patrimônio. Nesse ano, atingimos um lucro líquido de 231 milhões, o maior dos últimos 5 anos. Um ROI ex-Melnick de 15%. A nossa VSO foi 40% no ano, resultando em uma posição de estoque extremamente saudável e uma posição de caixa que traz muito conforto. Encerramos o ano com um land bank de 5,9 bilhões no total, sendo 4,1 bilhões em São Paulo, em excelentes terrenos nas melhores regiões da cidade. Os lançamentos dos últimos 3 anos vêm demonstrando a capacidade empreendedora da empresa. Subimos significativamente o VGV lançado nesse ano, incrementando em 75% o VGV em relação ao ano anterior, onde tivemos um ótimo desempenho. Essa conjuntura interna
de caixa líquido, 628 milhões, e um excelente land bank, nos deixa muito seguros para um ambiente de incertezas e, simultaneamente, preparados para empreender, aproveitando as oportunidades de mercado. Então, entendemos que tivemos um bom ano, seguimos para as perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Nesse momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em Desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Um momento enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Pedro Raginal, do Credit Suisse. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia a todos. Vocês me escutam? Escutamos bem, Pedro, pode falar. Opa. Bom dia, pessoal. Do meu lado aqui, primeiro, obrigado pela pergunta e pela apresentação. Do meu lado, são duas perguntas. Vocês deram um pouco de cor sobre os lançamentos, sobre o Malzone, inclusive o projeto em parceria com a JHSF, que eu queria entender, assim, num panorama mais geral, olhando para 2022, como que está a cabeça da companhia para lançamentos, assim, em volume, talvez comparando com 2021. Em relação à segunda pergunta, eu queria também saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor, como que tem sido o ganho de preço nos estoques, então tanto em estoque concluído quanto em estoque em construção. Então, se vocês estão conseguindo repassar inflação na ponta, ou se já esse ambiente mais competitivo já tá tornando isso mais difícil. Do meu lado era isso. Obrigado. Bom, Pedro, aqui é o Leandro, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, na parte dos lançamentos, é interessante porque tem muito a ver com a estratégia da companhia. A gente está num momento, né, de um land bank que a gente considera bem expressivo pelo volume, principalmente pela qualidade, uma forma de compra que é majoritariamente em permuta sem obrigações, né, sem amarras de obrigações, permuta de fato, a gente chama aqui de permuta clean, né? Então, isso nos dá uma forma de atuação muito interessante para esse momento assim, de mais instabilidade que a gente está vivendo, porque nós estamos prontos para os lançamentos, os empreendimentos ainda vêm tendo bons desempenhos, né? Nós fizemos agora um lançamento, o primeiro do ano, com um bom movimento, e nós temos um mercado, como a gente está vendo, bastante instável. Então, a gente está preparados para ter um ano bem positivo em termos de lançamentos, com atenção máxima a como o mercado vem respondendo. Continua positivo, mas as instabilidades estão aí. E essa estrutura de capital da empresa e de forma de compra de terreno, tanto pela segmentação, pelo tipo que os terrenos são adquiridos, pela forma, melhor dizendo, que são adquiridos, nos deixa confortável para navegar, né, bem nesse momento de incertezas, que é como eu vejo hoje o cenário macroeconômico. Então, nós te deixo assim um pouco aberto a resposta, mas nós temos uma condição bem positiva para fazer um bom volume. Se as coisas continuarem no mercado real, reagindo de forma a absorver o tipo de lançamento que a gente está preparado para ter, ou entendendo que é necessário ter um volume um pouco mais conservador esse ano, também a condição de compra de terreno nos deixa bem seguro para isso, sem nenhum tipo de penalidade para a empresa em termos de custo de carrego ou algo do gênero. Em relação aos estoques, que de certa forma já tem uma comunicação que eu acabei de colocar, nós tivemos no consolidado do ano um ano muito bom, tá? Em termos de volume e em termos de preço. Nós tivemos um consolidado positivo em termos de reprecificação, né, dos aumentos de INCC. O último trimestre, o mercado já vem mostrando mais dificuldade em reputar o aumento de INCC. Nós entendemos que no ano presente agora a gente vai ter um indicador
INCC e IPCA que conversa mais, né, diferente dos últimos 2 anos, onde nós tivemos um INCC maior do que IPCA, e isso foi possível repassar essa diferença de preço, mas hoje a gente parece estar mais apertada essa condição. Então, nós estamos vendo hoje uma dificuldade maior de repasse de preço, em termos principalmente de um aumento maior do INCC em relação ao IPCA, mas a gente entende que no ano isso não vai acontecer novamente. Então, a gente está vendo uma estabilidade de preços de estoque e uma manutenção dos preços atuais. Perfeito, Leandro. Obrigado e bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Argenton, da XP. Por favor, senhor Juan, o senhor pode prosseguir. Olá, pessoal, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo bem, Juan. Beleza. Primeiro, eu queria agradecer pela apresentação de vocês. A minha pergunta, eu queria que saber se vocês poderiam comentar um pouco de como estão as vendas nessas últimas semanas, se é possível esperar uma venda de uma redução de VSO no primeiro tri, mas dá um cheiro assim de como que está esse início do ano para vocês, principalmente em vendas, lançamentos, entender um pouco como que tá esse negócio. Certo, Juan, que é o Leandro de novo. As vendas no primeiro tri, elas têm também a influência, né, da sazonalidade, né, do janeiro sempre vem sendo usualmente um mês que baixa a velocidade em relação aos meses anteriores. Nós estamos vendo um mercado assim, estável. Ele é um mercado que talvez de forma consolidada, mercado não IVE, mercado São Paulo, está tendo uma diminuição, né, de VSO em relação ao ano anterior, mas aí tu tem a questão da tipicidade de cada produto, né? O mercado ele tem uma visão consolidada, mas as empresas têm produtos específicos. Então, nós estamos vendo, assim, sem criar a informação aí do trimestre em andamento de forma mais objetiva, um andamento, assim, razoável aí do mercado, e eu até comentei anteriormente do nosso primeiro lançamento, e aí não estou falando de estoque, um movimento, para nossa expectativa, frente à conjuntura e ao momento também ainda de início de ano e a sazonalidade que eu acabei de citar, um movimento razoável até acima do esperado. Bom, obrigado, ficou bem claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo G. Mota. Por favor, o senhor pode prosseguir. Opa, bom dia a todos. Obrigado. A pergunta sobre questão das margens, né? Vocês comentaram aí na resposta sobre estoque, que vocês têm conseguido passar o INCC, enfim, isso é importante para tentar defender dessa inflação de custos, mas mesmo assim a margem acabou, enfim, tendo alguma contração aí no year over year e no quarta contra quarta. Então a gente queria entender um pouco como é que vocês estão vendo essa dinâmica de margem aí para 2022, enfim, se com o INCC ficando mais perto do PCA, de repente tá um pouco mais fácil tentar repassar esse preço e defender a margem. E a outra pergunta, ainda linkado com a questão dos lançamentos, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o que vocês estão esperando de margem aí no Malzone, no Real Park, enfim, se o lançamento deles hoje em dia é mais uma questão de mercado, ou quando vocês olham as aprovações, se isso aí já está dentro de casa, poderia ser algo para esse ano, o mercado permitindo, enfim, entender um pouco o que vocês estão vendo aí de retorno nesses dois projetos, a questão da margem. Obrigado. Fala, Mota. Aqui é o Carlos. Eu vou começar respondendo e depois eu passo aqui para o Leandro complementar. Mas a gente tem que dividir bem as margens em São Paulo das margens que a gente está praticando em Porto Alegre, tá? Quando a gente olha o nosso resultado da operação de São Paulo, a nossa margem bruta ela veio exatamente em linha com os trimestres anteriores, tá? Então a gente está conseguindo repassar o custo tanto no estoque quanto nos projetos em lançamento, a gente não teve deteriorização da nossa margem bruta. Quando a gente olha no trimestre, a Melnick, ela reportou uma margem bruta um pouco menor
basicamente 2 pontos percentuais, que veio por conta de um trimestre de all-time high de volume de vendas, principalmente de estoque concluído. Então, é natural que pelo mix e pelo volume, a empresa ela tenha dado um pouco mais de desconto, né? E com isso ela teve uma perda aí pontual de margem, tá? Então, nós não vemos a margem bruta deteriorando, a gente está conseguindo repassar o aumento de custo, está ficando um pouco mais difícil, né? Porque a inflação ela não está cedendo na velocidade que a gente esperava, mas até o quarto trimestre a gente manteve a margem em São Paulo estável e teve uma oscilação pontual em função da Melnick. Em relação a 2022, pegando o gancho do Carlos, a gente divide, né, muito aqui a visão provável de macroeconomia e a visão do mercado real. Então, o mercado real continua tendo um desempenho bem razoável, como o Carlos colocou e explicou a questão da margem bruta. E durante o ano, a gente tem que acompanhar muito o desenrolar, né, dos efeitos do aumento dos juros, inflação, consumo real, o ano também com a movimentação pré-eleitoral. Então, a gente vai acompanhar esses vetores semana a semana, dia a dia e mês a mês. E isso pode se impactar de forma neutra, positiva ou negativamente aí na margem e no próprio consumo do mercado. E aí eu já faço uso desses mesmos pontos para responder a questão dos novos lançamentos, dos 2 que a gente citou. O Carlos trouxe 2 terrenos aqui na apresentação, de vários outros ótimos terrenos que a gente tem. E a conjuntura de ter um land bank grande e projetos aí diversos, mais concentrado no médio e alto padrão, vai nos deixar à vontade assim, para pilotar o volume de lançamentos no ano. Em termos de tramitação, a gente tem alguns projetos em tramitação, então são projetos aprovados, mas projetos bem encaminhados, então é um ponto, sim, tramitação, o lançamento destes projetos ou de outros no ano, mas o principal vai ser acompanhar o mercado, porque aí tu tem produtos de mais volume de VGV no mesmo site, né, mais concentrado. Nós temos projetos como foram os lançamentos do Arbo, que foram muito bem, que são projetos de VGV grandes, mas não tão concentrados, VGVs enormes de 300 milhões. Então, a gente vai analisando a performance, né, dos projetos semelhantes do mercado para fazer a escolha desses lançamentos. O bom é que são projetos assim, especiais, projetos que conseguem ter uma ótima performance na nossa visão, mesmo em tempos de crise, e que conseguem ter uma elasticidade potencial de preço, né? Assim, vai ser a margem, não sei, é uma projeção que vão lançar no futuro, mas são projetos, como a gente tem outros aqui no histórico, como o Fazano, que foi muito analisado e comentado, são projetos que, pela característica do terreno, permite produtos incríveis, produtos fantásticos, que são esses produtos que têm a capacidade de uma elasticidade de preço. Então, o nosso trabalho é para conseguir fazer com que a gente consiga ter um bom ganho de preço e, consequentemente, uma boa margem. Perfeito, bastante claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Castrucci, do Santander. Por favor, senhor Antônio, o senhor pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar aqui minha pergunta. Eu queria entender como que vocês estão vendo aí a competição de lançamentos nas diferentes regiões de São Paulo, e se vocês esperam que assim uma intensificação de lançamento, ou se os lançamentos se mantiverem mais ou menos em linha com o que a gente viu em 2021, se isso pode ter algum impacto na estratégia de precificação da Even ao longo do ano. Obrigado, Antônio. Essa pergunta eu já comentei, de certa forma, numa outra questão, mas eu acho que é super estratégica. A gente está mais concentrado, né, nos bairros, a gente chama de centro expandido, ou dos bairros de alta renda. O nosso land bank está bem concentrado nessa região, é o que ele vem lançando nos últimos anos e vem tendo um ótimo desempenho de velocidade e preço em relação ao próprio mercado. E esse ano nós estamos olhando como um ano
de instabilidade. Estou usando bastante essa palavra para não falar que é um ano de crise absoluto, né, já definitivo, um ano de crescimento, um ano de muita estabilidade, né, teve a volta da economia real pós os impactos do Covid, que agora a gente vai começar a sentir como isso vai acontecer, tem a questão guerra, macroeconomia, ano pré-eleitoral. Então, nós estamos posicionados com a condição de fazer um bom volume de lançamentos, mas não a necessidade, né? Porque nós temos uma visão bastante, assim, empreendedora e conservadora simultaneamente. Temos um caixa alto, a nossa estratégia de compra de terreno ela é intencionalmente feita para esses momentos, porque esses momentos do Brasil não são raridade, são bastante usuais e são imprevisíveis, então a gente já tem essa estratégia de compra de terreno em permuta, sem amarras que nos obriguem a lançar ou algum tipo de preço, algum tipo de velocidade. Então isso nos deixa, no momento, nós construímos uma estratégia para ter conforto nesse tipo de situação que ocorre corriqueiramente no Brasil. A gente pode fazer o uso dos lançamentos se o mercado vier absorvendo, e hoje eles estão absorvendo os nossos últimos lançamentos e os estoques, ou a gente pode fazer uma administração desses lançamentos para o ano que vem, pós-eleições, sem pênalti para a empresa pela forma de compra de terreno. Então, até respondi de novo aí um tema parecido, mas eu acho que tem muito a ver com a estratégia da empresa, porque não é por acaso, né, que a Even está estruturada assim, não é por acaso que a Even tem um caixa líquido alto. A gente poderia ter feito outras escolhas no passado, que levariam a uma situação diferente, de crescimento mais acelerado ou de exposição maior de caixa. E a gente vem sustentando aí há muito tempo, e principalmente nos anos de crescimento, que a gente quer ser a empresa com melhor retorno médio do nosso setor, e aí tem que saber jogar o jogo também macroeconômico, entender e se preparar para momentos como esses, e a gente está muito preparado por ter construído intencionalmente uma empresa com essas condições. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credêncio, do BTG Pactual. Por favor, senhor Elvis, o senhor pode prosseguir. Bom dia, Leandro, Carlos, Thiago. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, sobre custos de construção, né, porque a gente teve aí na mídia algumas notícias indicando que siderúrgicas vão aumentar os preços na prazo longo, né? Então, queria entender se essas conversas já estão chegando até vocês, né? Vocês esperam realmente reajustes daqui pela frente, dado que vocês estão pagando hoje, né, no aço. E ainda nesse ponto de custo de construção, né, como que esse cenário vai de inflação mais alta, possivelmente mais alta, né, esse ano, por conta de todos os eventos macro que estão acontecendo, né, como que esse cenário de inflação conversa com as viabilidades que vocês estão trabalhando nos projetos de vocês hoje, né? Vocês acham que deve ter algum ajuste ou não? Já está muito bem incorporado aí no que vocês estão projetando de inflação para os projetos, né? E aí, um segundo tema que eu queria explorar aqui é mais sobre terrenos, né? Como vocês estão vendo oportunidades de compra de terrenos, né? Nesse mercado que enfim, está um pouco mais fraco, né? Do que a gente viu aí nos últimos anos, né? Tanto em termos de volume de oportunidades, como também em termos de preço, né? Vocês já estão vendo aí algum terrenista dando um pouco mais de desconto, tendo uma oportunidade de comprar terreno com preços mais atrativos. É isso. Obrigado. Elvis, aqui é o Carlos, obrigado pela pergunta. Com relação aos custos, a gente viu um mercado de materiais ele mais estável em relação aos custos. Custo do aço, ele varia muito, né? Então, a gente já teve, no começo do ano, uma redução de custo e agora um potencial novo aumento, então tem uma flutuação grande no aço. Mas o que eu acho que é importante a gente enfatizar é que a nossa previsão de inflação, tanto para material quanto para mão de obra, já está 100% refletida nos nossos orçamentos. Então, a gente não espera nenhum tipo de revisão de orçamento das obras que a gente já incorporou, tá? É importante a gente destacar também que depois do lançamento, 3 ou 4 meses depois do lançamento, a gente já consegue travar 80% em média
dos nossos serviços e materiais que a gente vai usar durante a construção. Então, a gente tem uma segurança boa de executar o orçamento previsto, mesmo com eventual volatilidade aí de preço ao longo desse período. Tá? A segunda pergunta que você fez, com relação à viabilidade, a gente tem um banco de terrenos para ser lançado nesse ano, né, um pipeline de projetos, de terrenos que foram comprados 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, claro, a gente trabalha em todo o atributo do produto para que a gente consiga recuperar toda a inflação de custo de construção no preço do metro quadrado dos projetos que a gente vem lançando. Até hoje, a gente está conseguindo recuperar esses custos, principalmente focando aí nos segmentos de mais desejo, né, e valor agregado, em média alta renda, a gente tem mais sucesso nesses produtos, né, para que a gente consiga, de fato, manter uma rentabilidade próxima da viabilidade que foi adquirida os terrenos. Com relação à compra de terrenos, daí eu passo aqui para o Leandro. Elvis, a questão até se relaciona uma com a outra. A primeira parte da pergunta, como o Carlos colocou, os custos, né, subiram bastante, mas a nossa engenharia está num nível processual muito maduro, então a gente está muito seguro dos orçamentos atuais. Mas, de fato, como esse custo subiu, ele impactou de forma, vamos dizer assim, indireta na questão de novos negócios, porque o mercado ele está, sim, mais arrefecido, mais lento em termos do que existiu nos últimos 2, 3 anos em busca de novos terrenos. Porém, quando tu faz a viabilidade de compra de um terreno, a parcela terreno, então, está um pouco só menos concorrida, mas a parcela custo de obra subiu bastante e o preço de venda não absorve na velocidade do aumento do custo. Então, a gente está vendo hoje, sim, boas oportunidades de compra de terrenos. É um momento interessante, a gente sabe que o terreno não tem uma velocidade exatamente igual ao número de lançamentos e crise para ele continuar, para ele ter algum impacto, então é um pouco mais lento. Então, estamos vendo boas oportunidades de compra de terreno, mas a equação com o custo está deixando o mercado assim equilibrado. Não é um momento assim que a gente vê grandes oportunidades, porque se o terreno está um pouco menos concorrido, a parcela do custo de obra futura está um pouco mais carregada, deixando o mercado, vamos dizer, estabilizado. Não dá para dizer que o mercado já está mais propício para compras de bons terrenos do que nos últimos anos, mas é razoável imaginar que, se o mercado continuar nesse estágio que a gente está vendo, com um cenário macroeconômico negativo, que isso venha a ocorrer. Obrigado. Excelente. Obrigado, Leandro. Carlos. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Herrera, do Condor Insider, via QIA. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Com o atual cenário, quais alternativas vocês estão vendo para utilizar o caixa? Com diversas empresas negociando abaixo do NAV, vocês estudam realizar algum M&A para aproveitar esse momento de mercado? Bom, obrigado pela pergunta, tá? Primeiro, a parte do caixa, né? Hoje, a gente propositalmente, né, mantém um caixa elevado na companhia, né, e uma estrutura de capital com caixa líquido, justamente porque nós vemos um cenário macroeconômico mais incerto. Apesar disso, o ano de 2021 foi um ano que a gente conseguiu, entre recompra e pagamento de dividendos, distribuir quase 200 milhões, né, foram 196 milhões, então foi um bom pagamento de dividendos que nós fizemos para os nossos acionistas no ano passado, que a gente acha adequado. E para tomar uma futura decisão, a gente precisa ter uma melhor claridade de cenário macroeconômico, volume de lançamentos, um ano onde a gente tem, no final do ano, um processo eleitoral. Então, a gente prefere manter a companhia bastante sólida, né? Com relação a possíveis M&As, o nosso setor é um setor difícil, né, nesse sentido. A gente não vê muitas
consolidações nesse setor. Então, é lógico, a gente sempre olha as oportunidades que aparecem, mas a gente não está estudando ou vendo nenhuma possibilidade concreta nesse sentido. Acho que é difícil ter grandes M&As no nosso setor. É só olhar o histórico aí dos últimos 10, 12 anos do setor. Lembrando que para fazer perguntas através do áudio, basta clicar no ícone levantar a mão, raise the hand, que está disponível na parte inferior da tela. Ou para enviá-las via chat, clique no ícone QIA e digite sua pergunta. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Carlos Wollenweber para as considerações finais. Bom, eu queria agradecer então a participação de todos nessa nossa teleconferência de resultados. A gente está bem animado, né, com os resultados que aí vem entregando, né, melhora dos resultados e de rentabilidade, e reforçando que a gente está bastante preparado para esse ano de 2022, e agradeço a participação de todos. O webinar da Even está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.